Por trás de todo o acúmulo está o medo da falta, está o medo da escassez. E enquanto você não compreender que você e a fonte são um, que nada irá lhe faltar, continuará descontando no acúmulo o seu medo. E por mais que você tenha dinheiro, que possua bens materiais, enquanto não despertar da ilusão, enquanto não se autoconhecer, você terá que conviver com a carência causada pelo esquecimento de si mesmo. A mensagem diz que o problema do acúmulo é o que motiva o acúmulo. O que estaria por trás do acúmulo é o medo. Como nós já falamos antes, tudo é energia. E nós funcionamos ao mesmo tempo como um dínamo e um ímã. Ou seja, a gente gera energia e atrai mais energia igual a que gerou. Então, se estamos vivendo o medo, se esse é o sentimento, essa energia que estamos gerando e, consequentemente, emanando e recebendo de volta, vai ser sempre o medo, vai ser a insegurança. É importante entender que é o sentimento que atrai, não o pensamento apenas. E é aí que existe um risco, porque em qualquer situação existem os fatos e como a gente se sente perante os fatos. E várias pessoas diferentes podem ter sentimentos diferentes ante aos mesmos fatos. Aliás, se não fosse assim, muitos conflitos interpessoais na família, no trabalho, seriam inexistentes. Bom, veja, se apesar dos fatos, os sentimentos podem ser diferentes, significa que o medo que leva uma pessoa a acumular pode existir tanto em quem não tem quase nada, como em quem tem muito. Muitas vezes esse medo vem do apego. Vamos retomar aqui o raciocínio do apego. Ser desapegado não é não ter nada. Quem se desapega de algo ou de alguém. Então, para se desapegar, é preciso primeiro ter. É comum que o apego seja o resultado de uma carência resolvida. Como assim, Caio? Qual que é a relação do apego com a carência? A pessoa carente é aquela que sente que falta algo. Então, a carência é um sentimento de dor em função da falta. Mas imagina uma pessoa que queria muito alguma coisa, sempre quis, e sempre sofreu muito por não ter, passou muitos anos carente daquilo, muitos anos de dor. Mas depois desse tempo todo, a pessoa consegue o que queria. E aí o sentimento vai mudar. Já sei, Caio, claro que muda. A pessoa vai deixar a dor da falta para se sentir plena, é o sentimento de plenitude, felicidade. Podia ser, seria o melhor cenário possível. Porém, as cicatrizes não deixam. O mais comum é que depois de tanto sofrer para ter, a dor da falta dá lugar ao medo da perda. E esse que é o apego. É apegado quem tem medo de perder. E se a pessoa chegou ao apego tendo vindo de uma carência, o apego pode ser muito forte e essa pessoa vai se esforçar em acumular. Por que ela vai ter esse esforço todo? Para garantir que nunca mais ela vai viver a dor da falta ou nunca mais vai viver a carência. Pois bem, se você já tem, mas ainda está preocupado em ter, ou ter mais, ou acumular, significa que você não está desfrutando do que você já tem. Então, na prática, está vivendo como se não tivesse. Esses medos vêm da necessidade que a gente tem de controlar a vida, de ter controle sobre as coisas. Mas o controle é uma ilusão, né? Não temos controle de nada. Qualquer um, por mais que tenha acumulado, pode perder tudo da noite para o dia. Seja por um incêndio, um terremoto, qualquer catástrofe natural ou simplesmente uma morte inesperada. Essa necessidade do controle nos escraviza porque estamos sempre focados em conquistar e nunca em desfrutar. Estamos sempre jogando o desfrutar para o futuro. E de repente a vida mostra que o futuro pode ser bem diferente do que a gente imagina ou nem existir. Então deveríamos
viver o hoje. E você não tem por que ter medo. Você não nasceu com tudo o que você tem hoje. Então, se você perder tudo, você vai saber reconstruir. É essa a diferença do rico para o próspero. Rico é quem tem. E quem tem pode ter conquistado ou recebido de bandeja. O próspero é o que sabe construir. O rico se perde, não tem mais nada. O próspero faz tudo de novo, melhor e mais rápido. Vejam, pesquisem no YouTube, na internet, o que pessoas como o Silvio Santos, Flávio Augusto, Geraldo Rufino falam sobre o que fariam se ficassem miseráveis da noite para o dia. E depois você me responde se eles são só ricos ou se são prósperos. Então, o seu foco não deveria ser acumular, mas manter-se aprendendo, manter-se capaz de produzir, manter-se usando os seus dons e talentos para transformá-los em resultados. Agora, para as pessoas de fé, vai um complemento do que eu falei antes, porque tudo que eu falei até agora já está cientificamente comprovado. Vejam o documentário Quem Somos Nós e verão. Mas para as pessoas que têm fé, tenham a curiosidade de ler os textos sagrados da sua religião, qualquer que seja ela, e estudem quantas vezes a expressão "e tudo mais lhe será acrescentado" aparece. Em geral, é um texto dizendo: faça isso, isso e aquilo, e tudo mais lhe será acrescentado. Haja dessa ou daquela maneira, e tudo mais lhe será acrescentado, ou lhe será dado por acréscimo. Muda um pouquinho, às vezes, a expressão. Observe os pássaros do campo, quem os alimenta, né? Tudo bem, você pode ter o seu bichinho de estimação em casa, e se você não der ração, ele morre de fome. Mas quem que alimenta os pássaros que estão fora da gaiola? Eles continuam aí. Mais um comentário. No livro A Cabana, no diálogo que Deus tem com o homem, para explicar o porquê o homem tem medo do futuro e que o medo que ele tem do futuro o faz agir no presente, Deus diz o seguinte: você já reparou que toda vez que você pensa no seu futuro, você nunca me coloca lá com você? Porque se você soubesse que eu vou estar lá e que eu sou bom, você não teria por que temer. Mas você não sabe. Até diz que sabe, mas não sabe. Essa passagem, esse diálogo, né, de Deus com o homem, é muito boa para fazer a seguinte reflexão também. Você já parou para pensar qual é o oposto de fé? Para mim, o oposto da fé é o medo. Pensa nisso. Então, fazendo aqui uma síntese de muita coisa, acumular de maneira improdutiva é avareza. Desperdiçar tudo sem objetivos e edificantes é prodigalidade. A forma de não cair em nenhum desses dois vícios é usar o talento para conquistar e fazer bom uso do que tiver. E o bom uso, como que eu sei? O bom uso virá da caridade. Caridade é um assunto complexo para outro dia, mas por hoje eu provoco a reflexão de que caridade não significa doar, e sim compartilhar. Por isso, use os seus talentos, produza, cresça e compartilhe. Se você compartilha com o universo compartilha com você. Essa é uma lei tão natural quanto a lei da gravidade. Portanto, não se preocupe em ser rico, mas seja próspero e nada vai te faltar.